E mais um assunto, vamos falar sobre a escalada da Rússia contra a OTAN. O chefe das Forças Armadas alemãs, general Carsten Breuer, diz que a Rússia já está travando uma guerra híbrida contra os países da OTAN todos os dias. Testa a velocidade de reação, procura pontos fracos na defesa antiaérea e prepara a economia para um confronto mais amplo com o Ocidente. Um dos episódios mais preocupantes foi o ataque em Leipzig. Um drone com explosivos foi encontrado perto de um avião de transporte ucraniano. Outro suposto drone colidiu com uma aeronave de carga. A promotoria alemã está investigando o ataque à infraestrutura crítica, mas oficialmente o responsável ainda não foi identificado. E na sexta-feira, caças da OTAN derrubaram um drone não identificado no espaço aéreo da Letônia, perto da fronteira com a Rússia. A origem do aparelho ainda está sendo investigada, mas as autoridades letãs admitem que o trajeto dele pode ter sido influenciado por interferência radioeletrônica russa na navegação. Até que ponto a escalada da Rússia contra a OTAN pode chegar? Vamos conversar sobre isso agora com o jornalista e comentarista internacional Alexei Petchy. Ele está em contato connosco. Olá, Alexei. Olá. Olá, é um prazer cumprimentá-los. Igualmente. Vamos começar pelo caso em Leipzig. Na verdade, nem tanto pelo caso em Leipzig, mas pela declaração do general alemão que fala sobre uma guerra híbrida diária. Mas o caso em Leipzig não é um indicativo de que o que está acontecendo já deveria ser chamado de outra forma? Bem, na verdade, vamos entender que definição podemos dar a isso. Se você está insinuando que isso pode ser chamado de escalada direta, de um ataque direto da Rússia à Aliança do Atlântico Norte, então, e infelizmente para nós não, e os europeus também não vão chamar isso assim, simplesmente porque isso significaria que eles teriam que agir, eles teriam que tomar alguma medida de resposta. Qual? Aqui é difícil responder. Por isso, agora tudo está focado justamente em ações defensivas. E, você sabe, ao mesmo tempo, quando o general alemão anunciou isso, surgiu uma declaração de que os europeus, finalmente, querem construir ao longo de todo o flanco leste da OTAN uma espécie de muro de drones que será controlado por inteligência artificial, com conexão via satélite, um centro de comando em Wiesbaden e assim por diante. Ou seja, tudo está focado justamente na defesa, ou seja, na construção de uma linha defensiva desse tipo. E quanto à escalada que o Kremlin mantém todos os dias, todas essas provocações, sabotagens e assim por diante, eu acho que o Kremlin só vai aumentar isso. Mas, num futuro próximo, dificilmente chegará a um ataque direto, a um confronto direto. Por que vai aumentar? Porque, como notamos, em parte a tática do Kremlin de intensificar essas provocações funciona no contexto em que a Europa é forçada a empregar mais forças e gastar mais recursos com a própria defesa. E, de qualquer forma, infelizmente, isso reduz uma parte da ajuda à Ucrânia. O Kremlin percebeu isso e o Kremlin vai organizar cada vez mais essas sabotagens. Mas preste atenção em como o Kremlin age. Ou seja, recentemente, nos países bálticos, começaram a falar que podem aparecer homenzinhos verdes que podem entrar no território de um dos países bálticos. Não é bem assim, porque se acompanharmos as ações dos russos lá no último ano, por exemplo, veremos que todas as sabotagens e provocações não são realizadas diretamente por russos, nem por espiões russos. Ou seja, eles passaram por uma tática em que contratam agentes temporários, muitas vezes até entre cidadãos da União Europeia, que cometem essas sabotagens. E depois desse suposto agente, eles podem simplesmente se livrar dele, ou pagar uma pequena quantia e depois dizer que não tem nada a ver com isso. Se isso for considerado um sucesso aos olhos do Kremlin, ou seja, se for uma operação militar que resulte pelo menos em uma pequena vitória para o Kremlin dirá: sim, fomos nós. Se nada disso ajudar e para eles for uma derrota ou simplesmente uma situação neutra, eles dirão: não fomos nós. E Putin vai continuar agindo assim. E veja, aqui está sendo feito um jogo duplo. Por um lado, ao aumentar as provocações contra a Europa, ele faz com que a Europa se concentre cada vez mais em si mesma, em sua própria defesa. E, consequentemente, ela pode ajudar um pouco menos a Ucrânia. Nós vemos isso agora com os mísseis interceptores Patriot. Por que os países europeus que possuem esses mísseis? Não é segredo, eles os têm. Os americanos também enfrentam escassez. Na Europa, eles estão nas bases, mas não querem entregá-los, porque, com razão, temem que possam precisar deles. E o que fazer se eles transferirem esses mísseis Patriot para a Ucrânia? E, digamos, a Rússia começar amanhã um ataque direto contra a Polónia ou os países bálticos. Como eles vão repor seus próprios estoques desses mísseis? Os americanos não têm. Trump não vai fornecer esses mísseis agora. Por isso, isso funciona. Por outro lado, repare na retórica do próprio Sergei Lavrov, dos seus adjuntos, que começaram a falar que é uma guerra pela história milenar do Estado russo e assim por diante.
Ou seja, isso já é uma mudança de retórica para dizer que todos ao redor são inimigos, todos estão-nos atacando. E repare, o que é que a OTAN está fazendo? Olha o que é que a OTAN está fazendo. Está concentrando tropas nos países bálticos. Eles não estão fazendo isso à toa. Ou seja, Putin está provocando essa situação de propósito para que a OTAN reaja de forma objetiva e adequada. A OTAN está reagindo. A OTAN está reforçando a defesa em seus flancos. E o Kremlin usa isso para assustar a própria sociedade, dizendo, olhem, nós estávamos certos. A OTAN realmente está trazendo tropas para perto de nós. E isso funciona dos dois lados. E eu acho que em breve Putin vai agir exatamente nesse contexto. Mas, ainda assim, pode acontecer alguma circunstância, digamos assim, que quebre toda essa lógica e haja uma escalada de verdade, se não uma grande guerra. Novamente, vamos pegar esse caso em Leipzig. Foi uma feliz coincidência que esse drone não detonou, mas poderia ter havido uma detonação perto do avião ucraniano, que aparentemente carregava munições, e poderia ter havido muitas vítimas. E então, mesmo assim, isso também não seria um ataque a um país da OTAN. Sobre as munições, pelo que eu sei, a própria polícia da Alemanha disse que não havia munições lá naquele momento. Por outro lado, na verdade eu não gosto dessa história de e se, de suposições, mas ok, vamos supor que esse drone realmente tivesse atacado esse avião e ele realmente tivesse explodido. E o avião, de quem era? O avião era ucraniano. E imediatamente encontraria um rastro russo nisso? Pois é, veja, mesmo agora, quando o incidente não aconteceu, felizmente, e a promotoria alemã diz que, bem, estamos investigando. Quanto tempo isso vai levar para investigar? Muito tempo. Vamos pegar outro exemplo. No mesmo período, mais ou menos, um míssil russo específico entrou na Polônia, voou 70 quilômetros para dentro do território polonês e caiu especificamente em um campo, explodiu, todo mundo viu a cratera. Qual foi a reação da OTAN? Isso pode ser considerado um ataque ou não? Ou pode-se dizer que é um efeito colateral, um efeito dessa guerra. É por isso que é difícil aqui. E a OTAN vai agir exatamente assim até ao fim. E também, vamos ser honestos e objetivos, não é do interesse da OTAN reagir de forma muito dura a esses incidentes. O que esperamos? Suponhamos, hipoteticamente, que esse drone colida com um avião e exploda. E esperamos que os países da OTAN façam o quê? Vão atacar Moscou imediatamente? Para que fariam isso? Lembrem-se do principal ponto de todo o estatuto da OTAN. É uma aliança defensiva e o principal objetivo é a dissuasão. Dissuasão tanto quanto possível. Portanto, eles vão se conter até o último momento. Por outro lado, não se esqueçam que agora está acontecendo uma revisão total das tropas americanas posicionadas na Europa. Isso vai continuar até o final do ano. Até o final do ano está sendo feita uma avaliação onde deixar quantas tropas, qual país está disposto a assumir quanto da própria defesa, quanto os países europeus destinam de dinheiro, quanto eles vão comprar de armamentos dos americanos, quanto podem fornecer por conta própria e assim por diante. Ou seja, essa defesa convencional, ela será discutida e transformada até o final deste ano. Consequentemente, enquanto esse período de transição estiver em andamento, dificilmente alguém vai se arriscar diretamente agora ou responder de forma muito agressiva. Por isso, eles vão tentar manter esse equilíbrio até conseguirem montar uma defesa. Mas mesmo quando montarem essa defesa, volto a lembrar, é uma aliança defensiva. Ninguém vai partir diretamente para o ataque. Além disso, eu admito que, mesmo que hipoteticamente a Rússia realmente comece alguma pequena guerra vitoriosa nos países bálticos e, Deus me livre, conquiste algum pedaço de terra, isso vai se tornar objeto de negociação, vai se tornar objeto de diplomacia e assim por diante. Ou seja, eu não vejo um cenário em que a OTAN não só expulse essas tropas, mas ainda avance para dentro da Rússia. Não, no máximo vão expulsar. Bem, e o cenário mais realista são as negociações. Bem, nas ações defensivas da OTAN, aliás, também há mudanças. Começaram a derrubar drones lá na Letónia na sexta-feira, sim. Antes disso, houve casos na Estónia e na Letónia também, já tinham ocorrido. Isso está relacionado ao facto de que, nos países bálticos, agora a missão não é mais de policiamento aéreo, mas sim de defesa antiaérea. E isso dá o direito de abater. Hoje, aliás, derrubaram um drone na Roménia. Antes disso, também já tinham derrubado alguns lá. Mas esses são todos drones isolados, que entram no território dos países da OTAN. Novamente, nos países bálticos se fala muito sobre provocações da Rússia, como operações sob bandeira falsa. E isso também pode estar relacionado aos drones. Houve publicações dizendo que a Rússia está recolhendo destroços de drones ucranianos abatidos em seu território, consertando, montando e fazendo drones ucranianos. Para quê?
Bem, provavelmente não há muitas opções de resposta. Nós entendemos mais ou menos para quê. Mas será que os países da OTAN estarão preparados se, em vez de entrar um drone, por acaso, entrarem, digamos, uns 10? Com que vão derrubar? Sabe, há cerca de 6 meses eu diria que não estavam preparados. Agora posso dizer que estão mais preparados do que despreparados. Porque realmente na OTAN começaram a despertar, começaram a agir, começaram a reescrever as doutrinas, pararam de olhar para o que foi escrito há 70 anos e o cenário está mudando. E por mais céticos que sejamos, aliás, em relação à estratégia americana da OTAN 3.0, ela também está funcionando. Também precisamos ser honestos. A era da Guerra Fria acabou há muito tempo. Os americanos têm interesses completamente diferentes, ou seja, o interesse estratégico deles são as regiões do Indo-Pacífico e eles querem direcionar todos os esforços para lá. Por isso eles pressionam, e em ucraniano, há a palavra spunukayut para pressionar a Europa para que ela não apenas acorde, não apenas destine mais dinheiro para armas, não apenas concentre mais sua atenção na própria defesa, mas também mude sua abordagem. E vemos que ela está mudando, a Europa está mudando suas abordagens. A Europa entende em que realidade ela se encontra. E você sabe, quanto mais Putin tenta provocar tudo isso, mais a OTAN mostra que eles continuam sendo unidos. Porque recentemente, eu acho que você certamente viu isso, houve uma investigação no Washington Post dizendo que em dezembro do ano passado, Vladimir Putin reuniu os chefes das forças de segurança e disse: vamos mostrar em 2026 que a OTAN e a União Europeia podem se desintegrar por dentro, que eles não têm uma posição unificada, não sabem como agir e assim por diante. E lembre-se, no início do nosso diálogo, você mencionou aquele episódio quando na véspera um drone foi abatido sobre um dos países bálticos. Você reparou quais caças estavam lá quando derrubaram? Fiquei surpreso, um deles era turco. Isso mostra que a OTAN está consolidada, ou seja, não são episódios isolados de reação de países separados, é uma consolidação que foi demonstrada de forma completa. Por outro lado, aqui está outro ponto importante que muitas vezes esquecemos. Tentamos analisar a situação do ponto de vista da democracia ocidental, de uma abordagem racional, mas esquecemos que a Rússia e o regime de Putin vivem em um paradigma completamente diferente, totalmente diferente. Sabe, muita gente riu quando Putin disse: lá tem agitação, guerra é agitação. Recentemente ele disse: e aí, quando a guerra acabar, o que vamos fazer? Na verdade, é o subconsciente dele falando. Ele entende perfeitamente que quando a guerra acabar, o que ele vai fazer depois. Bem, ele lembra muito bem dos exemplos históricos, como o do próprio Milosevic. Enquanto ele estava em guerra, de certa forma, conseguia manter o poder. Depois que a guerra acabou, fez algumas concessões à OTAN e parecia que a situação tinha se estabilizado, porque se olharmos a sociologia daquela época, os sérvios nem eram tão contra o facto de que finalmente a guerra terminou, mesmo com algumas concessões. Mas Milosevic foi deposto. Em 1 ano e meio, ele foi deposto. Há ainda outros exemplos, como o da Argentina, por exemplo, nos anos 80, quando a junta militar da época decidiu que precisava fortalecer seu poder, e então resolveu tomar as Ilhas Malvinas. Eles pensaram, bem, isso é longe da própria Grã-Bretanha, são ilhas separadas, uma pequena guerra vitoriosa, ninguém vai reagir muito. E se acontecer alguma coisa, depois a gente resolve. Mas os britânicos reagiram, e em poucos dias o general principal foi simplesmente removido. Putin entende perfeitamente que assim que a guerra realmente acabar, ele vai ter que dar uma resposta à sociedade sobre o que vem depois. A sociedade agora está nesse delírio na Rússia, realmente, sim. Ela não presta atenção em muitas coisas, problemas econômicos, problemas sociais, mas depois vai ter que lidar com eles. Mas isso ainda é só metade do problema para Putin. E o segundo grande problema para ele é que todo o círculo dele, todos esses clãs, eles também, durante esses anos de guerra em grande escala, construíram suas próprias estratégias de negócios, ganhando dinheiro com essa guerra. E se a guerra acabar, como eles vão continuar ganhando dinheiro? Bem, o sistema deles vai desmoronar. Por isso, Putin, ele entende que se a gente começar a se aproximar, aliás, isso também é um grande risco, e se for Donald Trump ou não for Donald Trump, não importa quem, retomar as negociações e de novo vão pressionar Putin até o limite para que ele tenha que concordar. Aí pode haver o risco de ele realmente fazer algum tipo de provocação. Nos mesmos países bálticos, usando os mesmos drones que eles montaram com peças de reposição, aqueles drones da Ucrânia que estavam voando, ele pode agir assim. Por quê? Porque ele não pode negociar.
Ele entrou numa fase da guerra em que qualquer acordo, qualquer negociação para ele é uma derrota. Porque, por exemplo, o presidente da Ucrânia, Zelensky, diz que é preciso pressioná-lo, pressionar seu círculo, cortar ao máximo qualquer fonte de renda da Rússia, atingir as exportações, impor sanções. Nós aplicamos nossas sanções, que o Ocidente aplique as deles, para que simplesmente não haja possibilidade de continuar a guerra. Enquanto houver possibilidade, Putin vai se agarrar a essa guerra. Sai a guerra, todo o resto, o regime dele vai desmoronar. Porque, bem, a história mostra isso. Depois de uma grande guerra, sempre, não importa em que país, seja o vencedor ou o perdedor, vem a depressão, vem um período de decadência. E nessa decadência, é preciso de alguma forma explicar como chegamos a isso e como sair dessa situação. E como Putin vai responder à sua sociedade? Como ele vai sair dessa? Como? Sim, Alexei, muito obrigado. Só queria acrescentar, para confirmar a tese sobre a consolidação da OTAN que você mencionou, mais um detalhe. No território da Letónia, um drone foi abatido por caças turcos que decolaram de uma base aérea em Šiauliai, na Lituânia. Veja, só um então instante, agora esse é temos um ponto 3 países importante. envolvidos. Isso realmente mostra a consolidação. Coisas pequenas assim, aparentemente, mas elas mostram que a OTAN não é apenas uma aliança dispersa, onde cada um age por conta própria. Obrigado. Obrigado. Até logo.